Fala galera, tudo bem? Bom, falar, vou tentar falar rápido sobre o jogo da primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca, que é entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque me ajuda bastante. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Beleza? Tamo junto aí. Então, falar sobre essa partida. Bom, ser bem específico. Um jogo do qual o Vasco decidiu levar ele para o Newton Santos. Bem honesto e justo da parte do Vasco, que é o mando dele. Tentou trazer algo novo, tirar o Flamengo do teu conforto, do teu gramado natural do Maracanã. Primeiro tempo do Vasco foi até bom, assim, na medida do possível. O Vasco competiu bastante, marcação muito forte, bem compacta. Em muitos momentos o Vasco marcou o Flamengo sob pressão, marcação alta, né, com as linhas altas, para poder tirar o conforto do Flamengo. E conseguiu, num certo momento, o Léo Ortiz, no primeiro momento, dá para ver que ele estava bem incomodado com relação ao gramado sintético do Botafogo. Ele estava tendo alguns erros que normalmente ele não tem. Eu fui pro Luiz até pedir para ele ter calma e para poder fazer o jogo dele, não ficar apavorado com aquele momento. E o Vasco até que veio com o meio campo mais forte, né? Mais para poder marcar e tudo mais, competir, teve muita competência nisso. Porém, o jogo já desde o começo estava muito pegado, muitas faltas, onde não seria nenhum exagero expulsões. Eu acho que poderia ter tido duas expulsões, né? Uma para cada lado, uma da parte do Vasco, outra da parte do Flamengo, mas não aconteceu. O jogo seguiu, o Vasco teve algumas oportunidades. Segundo tempo, o, o Vasco caiu de produção em termos de marcação, intensidade, força. Isso fez com que o Flamengo, que é um time muito técnico, né, com a bola no pé, isso favoreceu o Flamengo. E o Flamengo, obviamente, tinha mais posse de bola. No total, foi 65% de posse de bola do Flamengo contra 35% do Vasco. Chutes a gol, chutes foram 10 do Vasco, 15 do Flamengo. Chutes no gol foram 3 do Vasco e uma do Flamengo, né? Que é um número bem interessante. Passes, foram 487 passes do Flamengo contra 264. A precisão no passe, 85% do Flamengo e 76% do Vasco. Eu falei que o Léo no primeiro tempo não estava muito bem, o Léo Ortiz, mas no segundo tempo ele salvou uma bola que era gol. Gol legítimo, gol claro, salvou praticamente em cima da linha, numa enfiada de bola que, se eu não me engano, foi do próprio Felipe Coutinho, um belo de um passe, um baita jogador que não está bem, ainda não fez aquela partida assim de almanaque, acho que ele não está conseguindo ter sequências, uma sequência boa, né? O Pai entrou no segundo tempo, mas também pouco fez. A impressão que dá é que ele é um cara que tá meio desconecto assim do jogo, desconectado do jogo, de tudo assim, do que envolve o Vasco, do que o Vasco representa. É uma opinião de quem tá vendo assim de fora, de quem analisa o jogo e tá vendo assim, vê que meio assim é um baita de um jogador, mas que parece que ele não tá afim, sabe? Isso é muito ruim. Ainda não se sabe o que o Vasco vai fazer com esse jogador. Enfim, parece que é um cara que tá meio assim, sei lá. E acabou que numa oportunidade, esqueci o nome dele, o Plata pega a bola, vai carregando a bola, acha o Bruno Henrique, toca no Bruno Henrique, o Bruno Henrique, por ser um grande jogador que consegue e faz um golaço mais uma vez, decidindo o jogo. Isso faz com que o Vasco, tomando esse gol, precise ir pro tudo ou nada e faz com que o jogo se abra e vá para cima do Flamengo de alguma forma. Então, nisso, o Vasco se abre muito, dá espaços,
e o Flamengo começa a aproveitar mais os espaços que o Vasco foi dando. Mas acabou que não saiu gol, assim, teve alguns lances que o Flamengo pecou assim, em finalização, perdeu oportunidade. Mas assim, de todas as partidas até aqui, nesse recorte recente entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, foi o jogo que o Vasco jogou de forma digna, assim. Foi um time que competiu muito, muito bem assim, no primeiro tempo. Segundo tempo teve uma queda, sim, voltou diferente, numa conexão diferente para o jogo. Mas assim, foi uma partida que eu posso dizer que o Vasco até surpreendeu, assim. Mas assim, notoriamente o Flamengo é muito melhor do que o Vasco. Então teve estreia de alguns jogadores, como o próprio Lloyd, que entrou no segundo tempo. Mas eu acho que o Vasco não é um time tão ruim assim. Mas eu acho que tem que ter o encaixe das peças melhores. Tem que resolver algumas questões técnicas, táticas mesmo. Então acho que isso só vai acontecer com o tempo, mas vamos aguardar. No mais, parabéns ao Flamengo, merecida vitória. Tem o jogo da volta agora, que é no próximo sábado, e vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Flamengo vai para a final. Hoje temos Volta Redonda e Fluminense. Fluminense e Volta Redonda. Eu acredito que o Fluminense vai passar, tá? Mas tudo pode acontecer. E vamos ver como vai ser isso aí, tá bom? No mais, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, pô, não custa nada, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!